Queridos, a paz do Senhor Jesus, quero dar continuidade sobre o assunto as condições espirituais da igreja dos últimos dias, que é baseado nas igrejas da Ásia Menor. Então, estou indo para a quinta colocação. Tem aparência de vida, porém estão mortos. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. E em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, Paulo escreveu que nos últimos dias haveria pessoas tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. Hoje em dia vivemos em um mundo de aparência. Todas as pessoas se dizem cristãos, porém alguns estão como os cristãos de Sardes. Tem nome de vivo, mas estão mortos. São vivos mortos que estão caminhando dentro da igreja. Um cristão vivo morto tem a aparência ou as características de um crente de Sárdicos. Bom, aqui está mais uma palavra sobre que vai falar a respeito da igreja dos últimos dias, baseado nas igrejas da Ásia Menor, que foi um tempo que já se foi. Então, baseando aqui, a Bíblia está revelando aquilo que aconteceu no passado e está no presente pior do que no passado. Por quê? Porque no passado estava dando-se início ainda, como se fala, a igreja, o crescimento da igreja. E no nosso tempo, o que tinha de crescer já cresceu, porque não cresce mais as igrejas. No nosso tempo, infelizmente, em vez de crescer, diminui. Pessoas vão embora, não voltam mais, alma não se converte, as pessoas não têm mais compromisso, que está como essa igreja aqui, porque a igreja parou de crescer, porque não tem mais essência da verdade da palavra de Deus na vida das pessoas. As pessoas não conseguem viver mais a palavra de Deus. É a razão de porque ela não cresce mais. E aí entra aquela palavra que nós acabamos de entender aqui, de lermos aqui. Tem aparência de vivo, mas está mortos. Ou seja, é um morto vivo. Vive no físico, mas no espiritual está morto. Por que está morto? Porque não tem prazer nas escrituras, não tem prazer em Deus, em Jesus Cristo, nem nas verdades espirituais. Então a igreja de Sardes era assim, a igreja que dizia que estava viva, que era bom, mas era morto. Então aí olhando para ela lá naquele tempo que passou, e na nossa era de hoje, no nosso século, nessa geração, como a Bíblia fala, que é a geração mais perversa, e não quer Deus, não quer Deus. Por quê? Além de ser mais perversa, não se arrepende, porque não quer Deus, porque não se arrepende. Porque para as pessoas virem para Deus, para servir a Cristo, ela precisa se arrepender para ser perdoada. A Bíblia nos deixa claro, se não há arrependimento, não há perdão. Deus não pode perdoar uma pessoa que não se arrepende. A pessoa precisa se arrepender para ela ser perdoada. A mesma coisa, você só come se você tiver fome, você só bebe se você tiver sede, você só dorme se você tiver sono, e assim por diante. É a mesma coisa para a vida espiritual. O homem e a mulher só pode ser de Deus, servir a Deus e receber o perdão de Deus se essa pessoa arrepender do seu pecado. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra destituído da glória de Deus significa separado de Deus. Por isso é necessário que se arrependa. Por que aconteceu isso aqui no passado? Porque o povo deixou se levar. E porque no nosso dia é pior? Porque o pecado aumentou. Lembra de Mateus capítulo 24, versículo 12? Lê lá Mateus 24, 12. Porque se você entende alguma coisa, o que Jesus explicou sobre isso? É o que acontece aqui, por se multiplicar a iniquidade, ou como se diz, se multiplicar o pecado, o amor dos homens esfriaria, não queria Deus. E olha o que está acontecendo no nosso tempo. Deus faz de tudo para salvar o homem, que eu já disse aqui, mas os homens não querem Deus. E é a razão de que o mundo geme, é a razão de que o mundo sofre, é a razão de que tem centenas de milhares de pessoas num sofrimento triste de ver, porque não se arrepende. E a Bíblia diz que Deus é obrigado a lançar a sua ira
somos filhos da desobediência, ou seja, somos rebeldes. Então, por isso aqui que a Bíblia está falando que é um povo que está vivo, mas está morto ao mesmo tempo. Vivo morto. Já viu falar no vivo morto? Não sou eu que estou falando, preste atenção, não sou eu que estou falando, não sou eu que estou acusando a ninguém. Eu estou trazendo aquilo que a palavra de Deus mostra. Está em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Certo? Então é aí que a Bíblia diz, Paulo escreveu que nos últimos dias haveria pessoas tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia. Ou seja, a pessoa parece ser crente, mas ela não é crente. Ela não tem nada de Deus na alma dela. Ela parece, mas não é. Já viu aquele negócio que fala parece, mas não é? Já viu também falar que nem tudo que brilha é ouro? É isso. Tem aparência de piedade, tem aparência de crente, mas eles não são crentes porque eles não amam a Deus mais, não obedecem a Deus mais, vai aonde quer, faz o que quer, vive a vida liberal para fazer todo tipo de maldade e pecado, e então, por isso que a Bíblia está reprovando. Tem aparência, mas não é vida. Tem aparência que vive, mas está mortos. Mortos no quê? Morto nos deleites e no pecado, é o que a Bíblia diz, entendeu? Então a Bíblia deixa claro para todos nós, é o que a palavra de Deus aponta, então não adianta, a aparência de todas as pessoas diz cristã, aí ó, diz que é cristã, ó, diz que é cristã, porém alguns estão como os cristãos de Sardes, ou seja, estão como aquela igreja que havia abandonado Jesus, tem aparência de vivo, mas estão mortos, mortos vivos, que estão caminhando dentro da igreja. O cristão vivo morto, tem as características dos crentes de Sardes, ou seja, daquela igreja que estava lá no passado, entendeu? Então, entende bem, a Bíblia deixa nós bem claro, ou nós pega para fazer valer, ou então nós estamos fora do reino de Deus. Não adianta eu querer procurar A, procurar B, ir lá e cá, não adianta. Ou nós entramos pelo caminho dessa palavra, ou nós estamos fora dela de uma vez por todas. Essa é a verdade, essa é a realidade dos nossos dias. Tem aparência de piedade, mas nega a eficácia da piedade. Nega quem? Nega a Deus, nega a Jesus, nega a palavra. Tem aparência que está vivo, mas é mortos, ou seja, o morto vivo, vive na carne e é morto para Deus, porque o homem no pecado, para Deus ele está morto, entendeu? Então, é a palavra de hoje, meu abraço e até o próximo vídeo.